Aí, meus amigos, minhas amigas, estou aqui. Nós somos daquele canal que não tem conta remunerada, não tem patrocinador e não impulsionamos. Tudo é graças a vocês. É mantê-los bem informados, é a nossa intenção. Hoje eu trarei a vocês a decisão da Justiça da condenação da União em indenizar em 15 mil reais o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama da época, a Michele Bolsonaro. Quem fez isso foi o presidente Lula e a Janja. Mas quem paga sou eu e é você. Quem foi condenada é a União. Eles fazem o enredo e quem paga somos nós. Mas vejam aí, a Globo News, com a tristeza que eles deram essa solução da justiça. Porque repórter, eles e elas não são há muito tempo. Mas aí está a notícia. A Justiça Federal aqui do Distrito Federal condenou o governo Lula a pagar 15 mil reais em indenização por danos morais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso aconteceu naquele caso envolvendo a localização dos móveis do Palácio da Alvorada. Em 2023, no início do mandato de Lula, o presidente afirmou, sem apresentar provas, que os ex-ocupantes do Alvorada tinham levado tudo, palavras usadas pelo presidente. Os móveis foram encontrados no fim do mesmo ano. O juiz Diego Câmara, que assina essa decisão, apontou que, diante da comprovação de que os itens em referência sempre estiveram sob guarda da União durante todo o período indicado, houve dano à honra objetiva e subjetiva de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. A Advocacia Geral da União disse que vai recorrer dessa decisão. Mas aí está aquela repórter da Globo News, a Natuza Neri, que se gaba de dizer que ela é quase que uma interlocutora do presidente, do Supremo, que tem contato direto, inclusive da Janja. E ela foi testemunha desse fato. Com muito alarde, muito prazer, ela ajudando a fazer a vistoria e a cobertura, a convite da Janja. E a parcerice dela de dizer que haviam furtado aqueles objetos lá do palácio. A acusação foi feita e ela testemunhando e divulgando o fato. Sorridente, faceira, porque repórter ela foi uma vez. Quando se formou mais, já não é há muito tempo. Nós fomos até a futura residência de Janja e de Lula, residência oficial da Presidência da República, a convite de Janja Lula da Silva. Ao lado de Natuza, a primeira-dama Janja percorreu todo o Palácio da Alvorada, inclusive a área íntima do casal. Janja disse que vai fazer um inventário de todos os móveis, utensílios e obras de arte. O que a gente percebe é que não teve cuidado. Os móveis não são os originais, a gente vai tentar recuperar isso. Eu ainda preciso fazer uma visita no depósito. A Presidência da República tem um depósito de móveis. Eu e o presidente Lula resolvemos que a gente só vai mudar daqui quando a gente tiver um inventário completo. Naquela maciez da voz da primeira-dama da Janja, dizendo que ela e o presidente Lula, não é o esposo dela, já estavam cansados, e ele também disse, de ficar no hotel aguardando que melhorasse os aposentos da residência nova. E acusaram que Michele e Bolsonaro haviam levado os pertences, mas depois vieram a encontrar no depósito do palácio. Mas eu não vi se redimirem em momento algum, só souberam acusar. E acusando também essa repórter, afirmando que quem levou os móveis foi Michele e Bolsonaro. Eu acredito que ela também deveria ser processada e também indenizar este casal, porque ela afirmou
ela se achou testemunha naquela hora do evento e depois afirmou ao vivo para que todo o público soubesse. É Globo News sendo Globo News, lacrando como sempre. Então, a cama compraram porque não existia ali um lugar para dormir, porque Bolsonaro levou a própria cama. Pagaram 42 mil na cama? Uma fortuna, né? Uma fortuna. Que cama é essa? Mas deve ser bem confortável, diga-se de passagem, né, camarote? Dá até ciúmes e inveja de ver a alegria dessa repórter tão contente que fez uma reportagem muito boa e ela ainda não sabia que logo após encontrariam esses móveis. Mas é uma alegria só. Mas aí nós temos agora a primeira-dama, Michele Bolsonaro, falando sobre essa acusação. Onde estão os móveis do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da Presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostra nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio, que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Por essa e por outras razões que o presidente Lula é sempre apupado aonde ele for, nas ruas, nos estádios. Foi o caso desse público que assistiu ao jogo Brasil e Equador. Lembraram do presidente Lula, embora que a transmissão da Rede Globo tentasse camuflar o que estava acontecendo, mas a torcida não era ensaiada, não era paga e lembrava do presidente. Do André, né? O André sustenta ali a cabeça de área, né? A antiga cabeça de área, e ele libera um pouco mais os 2 meias do Brasil para ajudar os pontas e também os laterais. Enquanto você falava da nossa seleção, o Félix Torres ele trocou a camisa. Assim. O Félix Torres caído no campo, ele causa uma certa apreensão, né, Luiz? De alguns torcedores do Brasil, os torcedores do Corinthians, né? Já que o time está na zona de rebaixamento. Os repórteres da Rede Globo tentavam camuflar, mas o fundo era muito alto e não dava para encobrir. Não precisava nem prestar muita atenção para saber o que a torcida estava dizendo. Eu trouxe esse vídeo para vocês. Mas vamos mudar de assunto. Agora, falando da Venezuela, o presidente Lula, quem diria, pedindo conferência de cédulas, das cédulas. Mas vejam aí o que ele falou em relação às eleições na Venezuela para o seu amigo Nicolás Maduro. Venezuela, só para você ter ideia, as urnas da Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições
sabe? Diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Mas parece que temos uma amizade arranhada aí. Embora que o presidente Lula disse que não romperia, em hipótese alguma, relações com a Venezuela. O seu opositor lá, que segundo o mundo todo diz foi eleito González, está exilado na Espanha, correndo risco de vida. Mas Nicolás Maduro não deixou sem resposta o presidente Lula. E se ele estivesse aqui no Brasil, talvez até fosse enquadrado e indiciado no inquérito das fake news, falando das eleições. Vejam essa resposta dele ao seu amigo presidente Lula. Sem citar diretamente o presidente brasileiro, mas usando a mesma palavra usada por Lula, Maduro falou o seguinte durante um comício. El que se assustou, que se tome uma manzanilla. O venezuelano disse que o país tem o melhor sistema eleitoral do mundo e questionou as votações em alguns países, incluindo o Brasil. Em Estados Unidos, é inauditável o sistema eleitoral. Em Brasil, não auditam ni un acta. Em Brasil. Em Colômbia, não auditam ni un acta. Ao contrário do que Maduro disse, as eleições no Brasil são totalmente auditáveis. O processo eleitoral brasileiro conta ainda com testes de segurança, de integridade e de autenticidade, para garantir que não haja divergência entre os votos dados e registrados pelas urnas. O Itamaraty não comentou sobre as falas do presidente venezuelano. O ex-chanceler Celso Amorim, assessor de Lula para assuntos internacionais, vai acompanhar as eleições de domingo na Venezuela. Esses foram alguns dos fatos que nós trouxemos. O Celso Amorim, enviado do presidente Lula, foi um dos poucos que pôde estar presente nas eleições. Outros foram mandados embora. Inclusive, a embaixada da Argentina, que foi solicitado que o Brasil fizesse a vigilância, e agora, nos últimos dias, Maduro disse que não havia necessidade que eles fossem embora, porque eles dizem que partindo daquela embaixada é que estavam programando um golpe contra ele, com os dissidentes que estavam na embaixada da Argentina. Eu acho que ele ignorou os pedidos do Celso Amorim e do presidente Lula, mas os fatos são esses. Agora eu espero que vocês deem a sua opinião, que comentem, compartilhem, deem seu like e também se inscrevam no canal de Pepe Severo. É pelo YouTube. Temos edições diárias e assuntos iguais a esses e muitos outros e variados. Vale a pena. Esteja conosco.